Hoje nós vamos dar início à nossa quarta disciplina do nosso curso de Teologia Pentecostal. Nós estudaremos sobre os profetas menores. Nosso cronograma de aulas será o seguinte: nós estudaremos nas aulas de 1 a 3 os livros de Oséias, Joel e Amós. Nas aulas 4 e 5, nós estudaremos Obadias e Jonas. Nas aulas 6 e 7, Miqueias e Naum. Aulas 8 a 10, Abacuque, Sofonias e Ageu. E por fim, as aulas 11 e 12, nós estudaremos os livros dos profetas Zacarias e Malaquias. Nosso texto bíblico principal está em Jonas, no capítulo número 3, versículos de 1 a 5. E assim está escrito: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, Jeová. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de um dia e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Você percebe que aqui no texto nós temos as letras Y, H, W, H. Essa é uma transliteração do idioma hebraico. No hebraico, nesse texto, nós temos o Yod, o Re, o Vav e o Re. São as letras que formam o nome de Deus, o tetragrama sagrado. Então, todas as vezes que você vê esse YHWH ou YHVH, lembre-se que trata-se do nome de Deus, Jeová. Uma introdução, então, geral aos profetas menores. Lembre-se que os profetas menores são servos fiéis de Deus que se mantiveram como uma reserva moral em meio à degradação da nação, à degradação das nações vizinhas, à degradação das pessoas. Esses homens se mantêm fiéis a Deus, moralmente como uma reserva em meio a este povo. São pessoas para quais os homens dessa época podem olhar e ver neles uma diferença. Então vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está no livro de Malaquias. Então essa diferença ela é visível na vida desses profetas. Eles são uma reserva espiritual, se mantêm fiéis em meio a toda a prostituição espiritual que está acontecendo. Adoração a vários ídolos, adoração a deuses falsos, um abandono da verdadeira fé, uma apostasia generalizada. Esses homens se mantêm fiéis espiritualmente como uma reserva de Deus em meio ao povo. Veja que essas nações, então, são imorais, são idólatras, são promíscuas e são culpadas diante de Deus, e esses homens são enviados para lhes trazerem mensagens severas de destruição, arrependimento e perdão. Profetas maiores e menores. Os profetas maiores pré-cativeiro são Isaías e Jeremias. Já os profetas maiores durante o cativeiro babilônico, nós temos Ezequiel e nós temos Daniel profetizando dentro do cativeiro. Nós temos Jeremias também, mas que permanece lá em Israel. Profetas anteriores, profetas durante e profetas após o cativeiro. Os profetas pré-cativeiro são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Profetas durante o exílio babilônico, nós temos Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas pós-cativeiro babilônico, Ageu, Zacarias e, por fim, Malaquias. Os profetas de Israel, Reino do Norte, Amós, Oséias e Jonas. 3 profetas profetizaram, então, no Reino do Norte. Profetas no Reino do Sul, Reino de Judá, Obadias,
Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses são os profetas menores profetizando no reino dividido. Profetas do pós-cativeiro. Os profetas menores profetizaram após a volta do povo do cativeiro babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12. Os 12 livros dos profetas menores formam um único rolo ou um único livro na Bíblia hebraica. São escritos com uma linguagem muito dinâmica, são ricos em conteúdo, limpidez de estilo. Provavelmente foram organizados assim e dispostos em um único rolo por Esdras e a grande sinagoga por volta de 425 a.C., depois da volta do cativeiro babilônico. Os 12 profetas menores apontam para os problemas políticos, sociais, religiosos dos reinos de Israel, que é o reino do norte, e do reino de Judá, que é o reino do sul. Eles clamam contra os pecados, contra as injustiças, contra o abandono da fé em Deus e apontam um caminho de techuvá, que significa retorno, arrependimento, uma volta à fé ao Deus verdadeiro, retorno ao monoteísmo. Anunciam um castigo iminente, a retribuição pelas injustiças, o tempo de tristeza e o arrependimento nacional e o perdão divino. Eles pregam a lei com todo o vigor que a lei tem. A lei aponta para os pecadores, mostra o pecado que eles têm e dá também o juízo por causa desses pecados, por causa dos erros cometidos. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa. O problema não é a lei, o problema são os homens. Os homens são pecadores, injustos, não são santos. Então tem um grande problema com a lei. Lembre-se que Jesus certa vez disse: entra depressa, se reconcilia depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, antes que você chegue ao tribunal. E ele te entregue ao juiz. E o juiz te entrega, então, ao oficial, e esse oficial te lance na prisão. E você não saia de lá até que pague o último centavo. Quem é este inimigo com o qual devemos nos reconciliar? Este inimigo é a lei, é a palavra de Deus. Ela nos aponta os erros. Veja que os profetas, eles ministram a lei com todo o vigor que a lei tem, mas também apontam para a vinda do Messias. Dessa forma, eles anunciam também o evangelho com todo o seu consolo, o Messias que há de vir reinar sobre Israel. Acompanhe comigo, então, no livro aí do profeta Miqueias, capítulo de número 5. Miqueias, capítulo 5, no versículo de número 2. Assim está escrito: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma profecia direta sobre Jesus Cristo. Nós temos também no livro do profeta Zacarias, em seu capítulo de número 9, no versículos 9 e 10, assim está escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem de ti o teu rei, Meler, ele é justo, é um tzadik, e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Versículo 10. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz, shalom, às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Essa é uma profecia também direta a respeito do Messias. Glória a Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui nos profetas menores tanto a lei sendo apontada, o castigo sendo apontado, mas também uma esperança de consolo, de salvação. Miqueias, capítulo 7, versículo 19 diz: tornará a piedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados
nas profundezas do mar. Versículo 20: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, conforme o juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Então aqui está as promessas que os profetas menores, eles falam a respeito do Messias, a respeito do perdão. Nós temos a classificação, então, dos livros proféticos, tá? Lembrando que Deus usou os profetas para escreverem as suas revelações de acordo com o seu próprio estilo e linguagem, na forma do uso corrente da sua língua. Então, Deus não tomou o profeta segurando a mão dele e escrevendo sem que o profeta quisesse. Nem tampouco o profeta teve uma possessão, né, escreveu um livro e depois percebeu que tinha um livro diante dele. Isso não aconteceu, tá? Então, Deus, ele entrega aos profetas uma inspiração e eles vão escrever de acordo com o estilo, linguagem deles mesmos. Por isso nós temos diferentes estilos de escrita em cada profeta. Lembrando também que os profetas menores, eles vão profetizar ao longo de 400 anos. As designações profetas maiores e profetas menores, elas foram dadas pela Igreja Latina, tá? Então é dado essa designação profetas maiores por causa da quantidade de escrito que os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel possuem. Daniel está incluído em profetas maiores, apesar de ter um livro pequeno, porque as profecias que Daniel faz abrangem um espaço enorme de tempo e ele tem muitos detalhes em suas profecias, detalhes apocalípticos. O livro de Daniel é reconhecidamente o Apocalipse do Antigo Testamento. Já os profetas menores são assim designados porque os livros que eles escreveram possuem um volume muito menor de escritos. Inclusive, esses 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, na Bíblia hebraica, eles compõem um único rolo, um único livro intitulado Os 12. Essa designação, profetas maiores e menores, ela é atribuída, atribuída por Agostinho de Hipona. Agostinho que viveu entre os anos 345 e 430 depois de Cristo. Essas designações, profetas maiores e menores, está no seu livro A Cidade de Deus. Um esquema agora cronológico aproximado, tá, dos profetas menores e dos acontecimentos políticos da sua época. Nós temos Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e Naum. Eles estão profetizando sobre o domínio da Assíria. Eles vão falar também, vão estar presentes aí na queda de Samaria, capital do Reino do Norte, em 722 a.C., o exílio de Israel, Reino do Norte, na Assíria. Eles profetizam sobre a queda de Nínive em 612 a.C. e o fim do Império Assírio. Abacuque e Sofonias sobre a dominação da Babilônia e a queda de Jerusalém em 587 a.C. Obadias vai falar sobre o exílio de Judá em Babilônia por 70 anos, a queda de Babilônia em 539 a.C. Ageu, Zacarias e Miqueias, desde a dominação medo-persa. O rei Ciro toma a Babilônia em 538 a.C. e autoriza a volta dos israelitas cativos para o seu território, para o território de Israel. Por fim, tem a restauração do templo em 515 a.C. Nós passaremos agora a estudar o livro do profeta Oséias.